Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Vilma Mendes. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. E nesta aula eu vou explicar para vocês como devemos utilizar as palavras eu e mim. Mas antes, se você ainda não for inscrito, já se inscreva, deixe o seu like, ative o sininho para receber as notificações e, se puder, compartilhe este vídeo. Assim você me ajuda enquanto eu ajudo você. Eu vou colocar aí para vocês uma tabela que apresenta os pronomes pessoais do caso reto e os pronomes oblíquos. Veja só. Observe que a palavra eu faz parte dos pronomes pessoais do caso reto. Já a palavra mim faz parte dos pronomes oblíquos tônicos. Essa é a principal diferença entre as duas palavras, mas não é só isso. Os pronomes pessoais do caso reto são aqueles que assumem a função de sujeito. Então, a palavra eu, ela assume a função de sujeito. Veja só, comprei o livro para eu ler. Observe que essa palavra eu, um pronome pessoal do caso reto, tem a função de sujeito. Quem é que vai praticar a ação do verbo ler? Quem é que vai ler? Eu. Portanto, eu é o sujeito. Já a palavrinha mim, ela não pode assumir a função de sujeito, porque os pronomes oblíquos tônicos não podem assumir a função de sujeito. Eles assumem a função de complemento e, algumas vezes, de adjunto adverbial. Veja só este exemplo. Comprei o livro para mim. Observe que a função de mim nessa oração é a de objeto indireto. Veja só, o verbo comprar. Comprou o quê? Comprou o livro. O livro é objeto direto. Comprou o livro para quem? Para mim. Observe que para mim é o objeto indireto. Então, neste caso, o pronome mim está na função de objeto indireto, portanto, complemento do verbo comprar. Se você quiser, eu tenho aqui no canal uma aula na qual eu explico tudinho sobre transitividade verbal. E é lá que eu explico sobre os complementos dos verbos. Agora veja só um caso em que o pronome mim assume a função de adjunto adverbial. Entre mim e você não há mais nada. Essa construção entre mim e você é um adjunto adverbial. E o pronome oblíquo tônico mim, neste caso, assume a função de um dos núcleos do adjunto adverbial. Então, a palavra eu é um pronome pessoal do caso reto e assume a função de sujeito, porque pratica a ação do verbo. Já a palavrinha mim é um pronome oblíquo tônico, que assume a função de complemento do verbo, em geral objeto indireto, ou de adjunto adverbial. O pronome oblíquo mim, ele não pode assumir a função de sujeito. Portanto, o pronome mim não conjuga verbo, não pratica a ação do verbo. E como é que fica a palavrinha mim e as preposições? Eu vou colocar aí na tela para você relembrar
as preposições essenciais. E aproveite, se você ainda não assistiu a minha aula sobre preposições, corre lá depois e complemente os seus estudos. Veja só: a, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por. Depois de preposições, exceto se houver um verbo lá na frente, você não pode usar o pronome pessoal do caso reto. Veja a diferença. Comprei o livro para eu ler. Para preposição, eu, pronome pessoal do caso reto, que está na função de sujeito, e o verbo vem logo depois. Se não houver o verbo, então você não pode utilizar o pronome eu. Depois de todas as preposições, se não houver o verbo, você precisa usar a preposição mim. Veja só esse exemplo. Não há mais nada entre mim e você. O mesmo aconteceria se fosse o inverso. Não há mais nada entre você e mim, porque não há verbo lá na frente. Eu vou colocar um trechinho de uma música para vocês darem uma analisada. Veja só, a música Pense em Mim, de Leandro e Leonardo. Pense em mim, chore por mim, liga pra mim. Observe que depois das preposições, nós temos aí 3 exemplos de preposições. Como não há verbo, é utilizado o pronome oblíquo mim. Aí você me pergunta: ah, professora, então não pode pronome mim antes do verbo? Depende. Veja só este exemplo. Para mim, estudar é bom. Observe que neste caso, a palavra mim está posicionada antes do verbo, mas há uma vírgula entre elas, uma vírgula que marca o deslocamento da oração, que poderia ser muito bem: estudar para mim é bom. Agora eu vou fazer um teste para vocês verificarem se realmente aprenderam. Veja só. Eles partiram antes de mim. Perceba que neste caso ocorre uma preposição antes, a preposição de, e depois não há um verbo, o que indica que nesse caso não é função de sujeito. Eles partiram antes de partir. Antes de eu partir, porque nesse caso o pronome eu está na função de sujeito. É ele quem pratica a ação do verbo partir. Há alguma coisa para fazer? Para eu fazer. Observe que neste caso o pronome está na função de sujeito. É ele quem pratica a ação do verbo fazer. Para, a seleção brasileira é favorita. Para mim. Observe que nesse caso ocorre uma vírgula depois do pronome oblíquo tônico. Entre e você não há mais nada. Entre mim e você. Observe que neste caso também ocorre a preposição antes do pronome oblíquo mim. E esse não é um caso de sujeito.
Essa foi então a nossa aula de hoje. Espero que você tenha entendido, que você tenha aprendido e que você nunca mais erre questões sobre esses dois pronomes. Se ficou alguma dúvida, deixa aí nos comentários. Se você tem alguma sugestão, deixe nos comentários também. Comente se você está aprendendo, se você está gostando, se este conteúdo está sendo útil para você. Eu adoro ler os seus comentários. E lembre-se, como disse o pugilista Muhammad Ali, para ser um campeão, você tem que acreditar em si mesmo quando ninguém mais acredita. Como eu já disse para vocês lá no meu vídeo, no qual eu comento a minha trajetória até chegar na Polícia Militar, vozes contrárias, vozes desmotivadoras sempre haverão. Cabe a você decidir se vai ouvi-las ou se vai ouvir a voz do seu coração. Sucesso para você e até a próxima aula!